essa possibilidade, né? E então, trabalhando, né, o seu pai em relação à sua mãe em relação ao seu pai, eu vou trabalhar a infância deles, harmonizei, trouxe pelo menos a aceitação, aí eu vou trabalhar você em relação aos seus pais, tá? E eu acesso sempre dois campos. Eu vou acessar você na fase adulta e vou acessar você na fase da criança, né? Como assim, Ângela? Você vai acessar a minha fase da criança. Então, na constelação, a gente trabalha com um formato atemporal, né? Então, passado, presente e futuro está acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu consigo pedir para a pessoa que está representando você e, por exemplo, lá para a sua gestação, levar você para a gestação no útero da sua mãe. E essa pessoa vai conseguir buscar o que aconteceu no útero da sua mãe, vai vir essa informação, porque essa informação está no seu banco genético, né? No seu campo informacional genético. Então, eu vou conseguir acessar. E a criança é que carrega, né? Para mim, hoje faz todo sentido trabalhar a criança, porque a criança, ela só vai ter a parte da mente consciente, que é a parte que raciocina, que é a parte que traz as informações, né? Quando a gente vai tomar uma decisão. Essa parte da mente consciente, ela é formada a partir do 8º aninho. Então, até os 7 anos, a criança, ela só armazena. Tudo que ela ouve, que ela vê, ela só vai armazenando. Então, a criança, ela dá significados para as coisas que às vezes nem são, né? Então, às vezes, uma simples insegurança que a mãe sente quando fica sabendo que está grávida, para a criança já é uma rejeição, né? Por mais que a mãe não fez nada, por mais que a mãe não chegou a tentar pensar em aborto, nada, mas só da mãe ter falado assim, meu Deus do céu, tô grávida, e agora? Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir sustentar? Só da mãe, às vezes, pensar isso na gestação já traz para a gente uma sensação de que a gente é rejeitado, né? E aí a gente vai levar isso para a nossa vida adulta, para os nossos relacionamentos amorosos, a gente não vai conseguir falar em público, vai apresentar um trabalho da escola, a gente entra em pânico, como se a gente estivesse sendo julgado, né? A gente não consegue, às vezes, num curso se apresentar, levantar e falar o nome. Então, são coisas que acontecem na infância que reverberam na sua vida toda. Então, eu vou trabalhar a sua criança para eu entender o que essa criança está carregando, para que a gente possa fazer essa entrega, né? Para que eu possa entregar esses padrões para os meus pais e me reconectar com o amor. Então, eu vou sempre acessar essas duas fases. E o trabalho com a constelação na criança, eu falo para vocês que eu já trabalhei das duas formas, porque esse trabalho com a criança, ele veio como intuição dentro de um trabalho que eu não estava conseguindo resolver. Eu não aprendi, geralmente a gente não aprende isso nos cursos, né? Então, depois que comecei a trabalhar com a criança, o resultado, os feedbacks dos meus clientes são muito mais efetivos, né? É um trabalho que ele vai mais lá na origem. Então, a gente consegue harmonizar essa sua infância para entender o que essa criança carregou. Depois que a criança está harmonizada, a gente reconecta a criança com o amor dos pais, depois a gente leva a criança para o adulto. E agora sim você pode ser o adulto que você quer, né? Porque muitas vezes, hoje, na nossa vida, a gente toma decisões na nossa criança. Quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança, quando a gente tem carência afetiva, quando a gente tem baixa autoestima, geralmente isso está relacionado à nossa criança. Então, a gente precisa ajudar, né? Ir lá e ajudar essa criança a ressignificar tudo aquilo que não faz mais sentido você carregar. Bom, e aí depois que a gente faz o trabalho com a criança, aí sim a gente vai trabalhar outras questões, né? A gente trabalha com os excluídos, tá? Quem são os excluídos, Ângela? Na nossa vida, no nosso sistema familiar, lá no passado, houveram muitas exclusões, né? Lá no passado, tudo aquilo que era diferente era excluído. Então, quem tinha vícios era excluídos. Uma mãe solteira, por exemplo, ela era expulsa de casa. E ela ia para a rua, né, grávida, às vezes ela tinha que cometer aborto, porque ela não tinha como sustentar, ou tinha aquele filho, colocava aquele filho para adoção, às vezes ela tinha que se prostituir, né, ou às vezes ela cometia suicídio, porque ela não via uma outra saída para aquele sofrimento, porque além dela ser excluída na família, ela também era excluída pela sociedade. Então, olha aí, né, quanto peso a nossa família vai carregando durante as gerações, tá? Então, tudo isso fica armazenado no nosso campo informacional genético, né? E esse campo informacional genético é um grande banco de dados que a gente vai carregando. Esse banco de dados está todas as informações que aconteceram na nossa família. E quando nossos pais se relacionam, né, e tem a gente herda os dois bancos de dados, olha isso.
Se a gente já não tivesse as nossas coisas, né? A gente ainda herda esses bancos de dados, né? Então, a gente consegue acessar e trabalhar as exclusões, porque às vezes hoje eu não me sinto no dever de ser feliz, não me sinto no direito de ser feliz porque os meus antepassados não foram. Então, eu preciso sofrer, né? Uma outra situação que eu gosto muito de trabalhar é quando tem abortos, tá? Quando tem abortos na família, isso também é muito importante a gente trazer. Por quê? Porque quando aqueles irmãozinhos nascem, aqueles que não nasceram, geralmente eles são excluídos, né? Então, por exemplo, sua mãe teve um aborto antes de você, você nasceu depois nasceu seus irmãos. Só que a sua mãe ela fala para você que você é a primeira filha. Só que você não é a primeira, já teve irmãos antes de você. E quando o pai e a mãe falam que aquele filho é o primeiro, sendo que teve abortos antes, o que acontece? Esse filho sai do lugar dele e vai para o lugar desses irmãozinhos que não nasceu. Só que a mente subconsciente sabe que está no lugar do irmão, por mais que o consciente não saiba. E aí o que acontece? A gente começa a carregar sentimento de culpa, como se eu não merecesse ser feliz, meu irmão não nasceu e eu nasci, estou no lugar dele. Então é muito forte. Na sexta-feira passada, a gente fez uma constelação aqui que tinha 7 abortos no sistema. E a minha cliente carregava o sofrimento e os pesos desses 7 irmãozinhos que não nasceram. Então, ela não é feliz no amor, ela não era feliz no relacionamento amoroso, ela não era feliz no campo profissional, porque é como se ela precisasse sofrer, né? Vocês devem conhecer bastante pessoas assim, né? Aquelas pessoas que parece que ela é imã para sofrimento, ela não consegue se encontrar na vida, em nenhum lugar, na vida profissional, no relacionamento. Então, pode estar relacionado a esses irmãozinhos que não nasceram. E mesmo que você não saiba, e às vezes nem a sua mãe sabe, né? Porque às vezes acontece até da gente ter uma gestação gemelar, né? A gente também já teve constelação aqui, que a cliente, quando eu mandei ela para a infância, para buscar a origem, ela foi para o útero. E no útero, estava bem no momento que o irmãozinho dela estava sendo expulso pelo corpo da mamãe. Então, a criança estava sofrendo demais, porque ela veio junto com aquele irmãozinho, para os dois, né, passarem pela gestação, para ser amiguinhos ali, companheiros, né, parceiros na vida, e aquele irmãozinho estava sendo expulso pelo corpo da mãe. Para a criança que foi um sofrimento, assim, terrível, né, um sofrimento muito grande por conta desse irmãozinho que estava sendo expulso. Então, olha aí, nem a mãe sabe, né, porque provavelmente foi uma semana de gestação, a minha cliente ficou e o irmãozinho dela foi embora, né, o corpo fez essa expulsão, e ela carregava muito sofrimento. Né? Então, a gente consegue acessar, né? Principalmente se tem depressão, se tem tristeza. Ai, Ângela, eu tenho umas tristezas que eu não sei de onde não consigo ter gratidão. Né? Tem pessoas que elas não conseguem ter gratidão. Elas reclamam. E por mais que você fale para ela, olha, minha filha, precisa ter gratidão, senão sua vida não vai para frente. Quanto mais você reclama, mais as coisas dão errado. Para a pessoa não faz sentido isso. Né? E é bem desafiador, porque a gente sabe o quanto isso é poderoso, né? Quanto isso é bom quando a gente começa a expandir a consciência, está na gratidão, mas quando você fala para a pessoa, aquilo não faz sentido para ela, porque ela só consegue ter o olhar para o sofrimento, tá? Então a gente consegue trabalhar isso na constelação. E depois que a gente vai harmonizando tudo isso, vai buscando o seu lugar no campo, né? Segundo Bert Hellinger, para que a gente possa ter prosperidade, saúde, amor, alegria, ter sucesso profissional, é preciso, primeiramente, que a gente olhe os nossos pais com gratidão. Não importa quem o seu pai foi, não importa se o seu pai engravidou sua mãe e foi embora. É o seu pai, ele te deu a vida. É preciso aceitar que era o melhor que ele tinha a fazer, era ter ido embora. Seus pais te deram para adoção, foi o melhor que seus pais puderam fazer, porque eles não acreditavam que eles podiam dar esse amor que você merecia. Então, eles deram você para adoção, né? Ah, minha mãe, Angela, é terrível. Minha mãe fez eu sofrer, minha mãe me ofendeu, me humilhou, minha mãe fez isso e aquilo comigo, eu não consigo aceitar minha mãe, né? Não quero, para mim não existe. Então, toda vez que a gente não consegue olhar os nossos pais, não com amor, tá, gente? Quando eu falo sempre para meus clientes, às vezes nessa vida a gente não vai conseguir ter amor pelos nossos pais, mas a gente precisa buscar aceitação. Porque quando eu aceito, né, que eles deram o melhor que eles podiam me dar, aí sim eu estou começando a caminhar para a alegria, eu estou começando a caminhar para a prosperidade, né? Porque eu tenho esse olhar de aceitação, tá? Então, é um começo, né? Então, vamos começar a expandir, vamos começar a seguir em direção à prosperidade, né? Ao sucesso, à prosperidade no amor. Primeiro é o olhar para os pais. Esse é o primeiro passo, quando alguém vem buscar, né? Qualquer coisa, saúde física, emocional, a gente sempre vai olhar para a questão dos pais, tá? E a constelação pode ajudar.
Porque às vezes você não consegue sozinho, por mais que você sabe lá no seu racional, eu preciso aceitar, mas eu não consigo, tá? Então a constelação, ela consegue quebrar esse bloqueio porque a gente vai trabalhar a sua criança, para a sua criança poder olhar para os pais e com essa consciência de que eles deram o melhor que eles podiam dar. E depois que a gente tem essa consciência dos pais, que é uma hierarquia, aí a gente vai buscar o nosso lugar no campo. E às vezes a gente sai do lugar. Quando tem abortos, a gente sai do lugar. Quando eu julgo meus pais, eu saio do lugar. Quando dentro de um relacionamento amoroso, eu estou no controle, né? Como hoje a gente vai trabalhar isso. A mulher é bem desafiadora, quando a mulher ela está muito no controle, ela traz essa desarmonia, às vezes ela sai do lugar dela de mulher, vai para o lugar do homem. Às vezes os filhos começam a cuidar dos pais idosos, né? Então ele começa a até verbalizar, agora eles são as crianças e eu que cuido deles. Não falem isso, tá? Seus pais são seus pais, por mais que eles tenham 100 anos, né? E você tá ali cuidando, tirando, trocando a fralda deles, mas sempre olhem ele como os grandes, né? Eles são os grandes. Você é sempre pequeno perante os seus pais, não importa se eles sejam idosos ou não. Então a gente vai sempre olhar para essa questão da ordem, né? O que está fora de ordem na minha vida para que eu possa me recolocar no meu lugar e acessar o meu destino. E aí depois a gente vai trabalhando as outras questões, né? Ou seja, campo financeiro, profissional, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, que a gente consegue, na constelação, olhar para todas essas questões, né? Então, geralmente eu trabalho com 2 horas, sendo um individual ou com um grupo, eu sempre gosto de trabalhar nesse padrão de 2 horas, porque eu acho que é um período positivo, porque senão fica muito cansativo. E eu gosto muito de trabalhar de forma oculta, tá? Como assim, Ângela, você vai trabalhar de forma oculta? Quando a pessoa vai fazer a constelação em grupo, ela não precisa vir aqui falar da vida dela. Falar que ela está passando por um sofrimento, né? Primeiramente, porque a nossa mente ela já está acostumada ali a julgar, né? Às vezes a cliente fala uma coisa e a pessoa já, nossa, mas também, né? Então, a pessoa não precisa vir aqui falar nada da vida dela, né? Ela vai falar para mim e eu vou estruturar a constelação. E uma outra coisa também, eu gosto de trabalhar com números, né? Então, quando eu vou estruturar a constelação do meu cliente, eu vou trazer o pai, a mãe, o meu cliente. Se for um relacionamento amoroso, vou trazer um relacionamento amoroso, os sintomas que atrapalham a vida dela. E eu vou estruturar, geralmente eu trago 9 elementos para o campo, tá? Então, eu vou estruturar e numerar as pessoas em situações de 1 até 9. Quando eu abrir a constelação aqui, eu vou começar a falar para vocês. Pessoal, quem quer ser o número 1? Quem quer ser o número 2? Quem quer ser o número 3? E aí vocês vão se conectando com o número, tá? Então, às vezes, se ouve o número 1, o número 2, o número 3, para você é indiferente. Mas se eu falo o número 4, o coração acelera, vem uma sensação, uma energia, né? Ângela, por que eu me conectei com o número 4 e o número 1, 2 e 3 para mim não fez diferença nenhuma? Porque é bem provável que você tenha as mesmas questões para trabalhar do que aquele número que você se identificou. E tem pessoas que vêm para cá e elas falam que à tarde ou de manhã na cabeça dela já está qual o número que ela vai ser, né? Então fica na cabeça dela martelando ali número tal, número tal, número tal, número tal, e quando chega aqui ninguém quer ser aquele número, né? Então aí ela entende que é o número que está conectado com ela, tá? Então quando você vem para a constelação em grupo, você aprende, né? Porque tudo que eu estou falando para você aqui já vai fazer um sentido. E tem pessoas que já começam a organizar a própria vida com as informações aqui, né? Eu tenho muito feedback de pessoas que nunca fizeram a constelação, mas estão tendo resultados positivos só de vir participar. Caiu? Porque está trabalhando, né? Acho que sim. Essa energia, trabalhando essas questões, tá bom? Então, a gente consegue já trazer essa harmonia. E aí, também, quando você vem e representa, você está trabalhando em você as mesmas energias, né? Que aquela pessoa, isso também vai se utilizar. Então, cada vez mais você vai se utilizando, você vai expandindo o seu